Sejam bem-vindas, Nayane e Emily, a mais essa aula de edificação para um casamento eterno, com o nosso querido irmão Rocha como professor. E para começar, vou pedir para a Emily fazer a oração para nós. Pode ser, Emily? Pode ser, vou fazer isso. Perfeito. Muito obrigado, Emily. Então, meu amigo Alex, o tempo é seu. Ok, ok, Anderson, obrigado. Obrigado, Emily, pela oração. Seja bem-vinda também, Nayane Silva. E tá certo. Então, nós vamos começar a aula dessa semana. É bem interessante, né? É uma coisa que a aula hoje é a aula 13. Vai falar a aula 13 e a 14, né? Vai falar sobre coisas, assim, falar sobre uma coisa muito importante que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E administrar da maneira correta, né? Quando nós aplicamos esses princípios financeiros corretos, a probabilidade de ter uma vida feliz ou um casamento feliz, ela cresce muito, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso mesmo, sobre questões financeiras, dinheiro e casamento, certo? Então, assim, é uma coisa que às vezes nos preocupa muito, né? Eu não sei vocês, mas em relação a essa questão, é uma coisa que realmente eu tenho, é, 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 assim, é uma coisa que eu procuro focar, né, bem para que realmente eu não sofra, de uma certa forma, ah, consequências, né, em relação a essa questão, porque o dinheiro envolve muitas coisas, né? Principalmente a gente tem uma frase aqui do presidente, deixa eu ver aqui, só um minuto, ah, Elder Dalley H. Oaks, ele falou o seguinte a respeito disso: a posse de riquezas ou aquisição de grandes rendas não é sinal de aprovação dos céus, nem sua ausência é evidência de desaprovação, né? Então, assim, é algo que realmente a gente precisa tomar muito cuidado, que é uma coisa que a gente pode, é, elas andam juntas, né? Elas andam juntas. Ah, de acordo com uma citação, ela diz assim: precisamos ter sempre em mente que o temporal e o espiritual estão interligados entre si. Não são coisas separadas. Uma não pode ser levada a efeito sem a outra, enquanto estivermos aqui na mortalidade, né? Então, assim, Joseph F. Smith, na conferência de outubro de 1900, né, ele falou sobre isso, né, que são duas coisas, a temporal e a espiritual, elas estão interligadas entre si, que elas realmente não são coisas separadas. Então, a gente precisa manter um equilíbrio, né, sobre essas questões, né, até mesmo para a gente não sofrer calamidades ou não sofrer com questões financeiras ou miséria, ou também não ter ao ponto da gente é, ter o orgulho, a ganância, a inveja, que realmente são coisas que realmente elas podem nos tirar é, pode nos tirar o foco dos ensinamentos do Evangelho. Então é por isso que a aula de hoje vai falar realmente sobre isso, né? Sobre essa questão financeira, sobre as nossas finanças, sobre a preparação, sobre evitar dívidas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? E também vamos falar sobre algumas, ah, de acordo com o apóstolo Elder Marvin J. Alston, do Coro dos Doze Apóstolos, ele, ele explica sobre 12 pontos muito importantes que vai nos ajudar a cuidar melhor dessa questão financeira, né?
Bem, eu não sou um expert nessas questões administrativas, de contabilidade e tudo mais, né? Mas, assim, de acordo com esses pontos que ele vai nos explicar aqui, a gente vai poder ter uma noção ou vai, assim, aprimorar algumas, algumas coisas que talvez algumas coisas que nós já temos em relação a essa questão financeira. Então, assim, por exemplo, sobre o que é em relação sobre a questão financeira. Eu gostaria que o Anderson pudesse compartilhar aí o slide para a gente possa desenvolver os pontos, né, que o Elder Austin ele vai explicar sobre essa questão financeira, para a gente ter uma saúde financeira que seja a maneira do Senhor, né? O dinheiro e o casamento administrar os recursos materiais. Então aqui nós temos a Brenda Monteiro que entrou agora também, né? A Emily, a Mai, certo? Sobre essa questão financeira, sobre administrar o dinheiro, os recursos que nós adquirimos nesta vida, ao trabalhar ou ter algum recurso quando nós recebemos algum benefício, alguma coisa. Vocês conseguem administrar esse dinheiro de uma maneira que vocês não fiquem preocupados, não fique assim, consegue administrar sem ter preocupações em relação à questão financeira? Vamos fazer assim, então. Eu vou fazer melhor. Nós vamos falar sobre os pontos e aqui, aí depois a gente troca uma ideia em relação a essa questão financeira, como é que nós administramos os recursos que nós recebemos, né? E se, na realidade, se nós estamos fazendo da maneira correta ou se nós precisamos aprimorar alguns pontos aqui. E, e eu vou falar sobre alguns pontos. São 12 pontos. Na aula, no manual de vocês, no manual do aluno, a leitura do manual do aluno, ele fala sobre esses ensinamentos selecionados, sobre finanças, na página 115. Aí fala sobre a unidade do dinheiro e guia da família, Waldemar Austin, do 115 a 119. É isso que nós vamos ler agora nos slides aqui. E tem sobre a ganância e egoísmo, a complacência excessiva do Elder John J. Christensen, da página 120 a 123. Né? Então, se vocês possam ver no manual de vocês, se vocês não conseguiram ver, eu aconselho para que vocês possam dar uma olhadinha, né, nesses conselhos, nessas instruções, para que realmente possa aprimorar essa questão financeira. Foi muito bom, né, assim, foi muito bom ao ler, ao estudar essa aula e ver o quanto, na realidade, eu preciso aprimorar alguns pontos, né? Alguns pontos. Já 23 anos, né? Assim, essa questão, 23 anos de casado, né? E, assim, alguns pontos foram muito bons e alguns pontos precisam melhorar, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa, na realidade, a, aprender, né? Pensar sobre como está sendo feito e talvez, na realidade, praticar, né? O exercício desses pontos, né? Porque se nós exercitamos os princípios desses pontos, a possibilidade da gente fazer e de administrar os nossos recursos, né? A probabilidade é bem maior, né? De realmente de conseguirmos administrar as finanças, administrar o casamento, né? Por meio
de estar fazendo, de administrar suas finanças de uma maneira correta. Anderson, pode passar aí, Anderson. Pronto. O Helder Dali H. Oaks, né? Ele vai, ele vai nos explicar aqui. Eu já dei até uma prévia do presidente Ralston, mas na realidade vamos ler primeiro essa daqui, essa do Elder Dali H. Oaks, né? Sobre a. Vamos ler essa declaração do Elder Oaks, né? E aí eu vou fazer duas perguntas a vocês aí, para que a gente possa estar compreendendo sobre a questão finanças, tá certo? Então, eu gostaria que a Brenda Monteiro consegue, a Brenda que não consegue interagir aqui, o Anderson. Eu posso ler. É Opa, A Nayane, Alex. ok, obrigado, Anderson, valeu. São duas declarações, essa é a outra. Vou passar, você lê essa, eu vou passar para a outra. O Anderson vai pular a outra, tá bom? Ok. É o de Dalian H. Oaks. Os enganos causados pelas riquezas podem destruir os frutos do evangelho de muitas formas. A pessoa que cobiça a riqueza de outra sofrerá espiritualmente. A pessoa que tem riquezas e depois as perde e se torna amarga e irada também é vítima do engano das riquezas. Outra vítima é a pessoa que fica ressentida com a riqueza dos iníquos. O profeta Jeremias expressou essa antiga dúvida. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? Aqueles que se incomodam com a prosperidade ou aparente felicidade dos iníquos colocam ênfase demasiada nas coisas materiais. Elas podem ser enganadas porque suas prioridades estão por demais concentradas nas riquezas mundanas. Pode passar mais outra aí, Anderson. Outra vítima do engano das riquezas é a pessoa que, conscientemente ou não, se sente culpada por não ter conseguido adquirir propriedades ou alcançar proeminência no mundo que considera serem indícios de sucesso na vida. Aqueles que pregam o evangelho do sucesso e a teologia da prosperidade são vítimas da sedução das riquezas e supõem que a piedade seja a causa de ganho. A posse de riquezas ou a aquisição de grandes rendas não é sinal de aprovação dos céus, nem sua ausência é evidência de desaprovação divina. As riquezas podem estar incluídas nas bênçãos que seguem a boa conduta, como o pagamento do dízimo, mas as riquezas também podem ser adquiridas pela sorte de um garimpeiro ou como fruto da desonestidade. Obrigado. Obrigado, Brenda. Então, aqui, pode voltar para o primeiro slide, antes desse daí, Anderson? Pronto, né? Que vocês aqui estão algumas das questões que nos causada pela o que a riqueza ela pode promover de duas maneiras, coisas boas e também pode nos causar uma certa ah, uma certa destruição dos frutos do evangelho, né? Então, assim, tem algumas coisas na realidade aqui que a gente pode observar sobre a questão como a riqueza ela pode nos enganar de certa maneira, que pode nos causar, né, a cobiça, e isso pode causar um sofrimento espiritual. Uma outra coisa é quando também uma pessoa ela tem um recurso e ela deixa de ter aquele recurso e não está preparada, porque não está preparada espiritualmente para lidar com essa situação. E aí, né, ela acaba se sentindo amarga e irada por conta disso. E uma outra situação que eu vejo às vezes, muitas pessoas perguntam, né? Poxa vida, eu guardo o evangelho, faço tudo certinho,
vou à igreja, pago meu dízimo, né? E a pessoa ali que não vive o evangelho, né? Vive de uma maneira iníqua, ela tem tantos recursos, como se explicar isso, né? Então, o Senhor, de acordo com Jeremias lá, ele não quer que a gente se incomode por conta disso, da prosperidade aparente, felicidade dos iníquos, né? Aí, por quê? Porque vai ter a ideia de que realmente nós acabamos não tendo tanta preocupação com as coisas espirituais e que o nosso coração está mais preocupado com as coisas realmente deste mundo e são as coisas materiais. Eu não estou dizendo que aqui a riqueza é uma coisa ruim, mas nós podemos usar a riqueza de uma maneira, administrar para que seja aplicada de uma maneira correta. Como é que a gente pode aplicar a riqueza de uma maneira correta? Alguém gostaria de poder responder essa pergunta? É como aplicar a riqueza de maneira correta, é isso? Isso. Tem aquela escritura, né, que fala que nós temos que. É... Ai, eu esqueci, eu acho que é em Mosias, mas fala que a gente precisa procurar, né, essas coisas para a gente ajudar os necessitados. A gente tem que ter em mente esse princípio de que as riquezas vão nos ajudar a ajudar os necessitados. Então, a gente tem que procurar pagar nosso dízimo, dar as ofertas de jejum, contribuir na igreja dessa maneira e também ajudar as pessoas que a nossa volta que precisam. Perfeito. Obrigado. Realmente é isso mesmo, né? Podemos usar a riqueza, os nossos recursos, em benefício da obra do Senhor, né? Através de pagar o nosso dízimo, pagar nossas ofertas. E essas ofertas de jejum, né? De uma certa forma, ela vai ser usada para ajudar as pessoas que estão necessitadas, né? E quando nós fazemos isso, usamos a riqueza dessa maneira, isso até nos ajuda cada vez mais a ser menos egoísta e menos orgulhoso, né, em relação ao recurso que nós recebemos aqui na Terra. Ou seja, todo o recurso, nós temos que entender que tudo que nós temos aqui na Terra vem de Deus, né? E Deus ele nos dá a possibilidade, né, de a gente estudar, trabalhar, ter os recursos para manter nossa família, para ter uma vida confortável, mas também nós vamos prestar conta desses recursos, né? E o Senhor espera, né, ao usarmos esse recurso, como você falou, Daiane, Brenda, né? Como você falou, Brenda, esses recursos, vamos usar esses recursos para ajudar as pessoas também, certo? Pode passar, Anderson. Muito obrigado. Perfeito. Ah, de acordo com o Elder Oaks, né? De acordo com o Elder Oaks que nós lemos aí, de que forma a ilusão da riqueza podem sufocar os frutos do evangelho, né? Aquilo que nós já lemos aqui, né? De que forma a ilusão das riquezas podem sufocar os frutos do evangelho? É aquilo que nós falamos, né? O orgulho, a inveja, né? A, a gente acaba tendo um entendimento errado, né? De que se fizermos ganharmos as coisas de maneira desonesta, mas que teremos o recurso, né? A gente começa a pensar dessa maneira, porque a pessoa faz tantas coisas que não é correta e tem tantos recursos, porque faz isso, né? Então, assim, a riqueza, ela dá uma ilusão errada de, do que é certo e do que é errado também. Tipo, em relação quando nós pagamos o nosso dízimo. Quando nós pagamos o nosso dízimo.
a compreensão que nós temos que esse dízimo ele vai ser usado, né, de uma maneira que além de abençoar você individualmente, vai abençoar a vida de muitas pessoas aqui na Terra, né, através desse pagamento do dízimo, né, ao qual eles são usados para benefício de muitas coisas relacionadas ao reino de Deus aqui na Terra, né, a construção de templos, a impressão de livros, né, ao cuidado com as capelas, energia, água e tudo mais. Então, ao pagar o seu dízimo, né, você demonstra que você está empenhada ou vocês estão empenhados a, a estabelecer o reino de Deus na terra e ajudar os filhos de Deus a voltarem na sua presença, né? E eu gosto muito de falar em relação a essa questão do dízimo, né? Eu gostaria muito de tocar sobre esse assunto, né? É porque uma das experiências que eu tenho em relação ao dízimo, elas são muito, assim, as experiências que eu tenho são muito significativas para mim, né? Desde quando eu compreendi esse mandamento e essa lei, né? Não é algo que o dízimo não é algo que eu vou viver, eu vou, é algo que eu vou pagar no meio, no fim. Não, tem que ser a primeira coisa que a gente faz, né? E quando nós fazemos dessa maneira, o Senhor, de uma certa. É claro que a gente não vai fazer isso esperando algo em troca, mas essa é a maneira que o Senhor deseja que nós façamos ao nos afastarmos, né, da questão da, do egoísmo, né, de achar, não, eu vou fazer todas as outras coisas e depois, se sobrar, eu vou pagar o dízimo, né? Então, eu tenho uma experiência boa em relação a isso, né? É, é, todas as vezes, todos os trabalhos que eu tive até aqui, eu sempre fiz dessa maneira, né? Foi a primeira coisa que eu fiz quando recebi cada salário de cada emprego, de cada trabalho, de cada coisa que eu ganhei, né? A primeira coisa que eu faço é tirar a 10ª parte, né? E depois vou vivendo, vou pagando as outras contas que precisam ser pagas. E sempre fiz dessa maneira, né? E o quanto é, foram muitas experiências que eu tive em relação à lei do dízimo, em relação a isso, né? Eu lembro quando quando eu era casado bem novo ainda, né? Quando tivemos os nossos primeiros filhos, né? E às vezes tinha que escolher entre pagar o dízimo e comprar uma lata de leite, né? E eu quero dizer que a experiência foi incrível. Tivemos que decidir em relação a isso, eu e minha esposa. E eu lembro que nós escolhemos viver essa lei, né? E naquela semana foi uma experiência incrível, né? Que eu tive para pagar o dízimo. Quando eu paguei o dízimo, eu tive, o Senhor me deu a possibilidade de ter recursos para que eu pudesse comprar não somente uma lata de leite, mas outras coisas que eu estava precisando naquele momento com a minha família, né? E assim, e ao viver essa lei, eu digo assim que todas as questões de emprego, né? Eu digo que eu nunca fiquei tanto tempo assim desempregado por conta de viver essa lei, a maneira que o Senhor deseja que eu faça, né? E assim, o máximo que eu fiquei assim sem um trabalho foi 2, 3 meses, né? Porque eu sempre acreditei em viver essa lei da maneira que o Senhor espera que eu pudesse viver, né? Então essa experiência, as experiências que tive e sem contar outras experiências em relação à lei do dízimo, elas foram incríveis e sagradas para mim, né? E eu sei que ao vivermos essa lei, né, ao pagarmos o dízimo de uma maneira honesta e tirando a primeira parte do quando você ganha, você realmente o Senhor ele vai abençoá-lo, né? Não, não espere, mas assim é o que vai acontecer, tá certo? Eu gostaria que o Anderson pudesse passar aí, Anderson. Então, sobre essa questão financeira, a primeira coisa que nós precisamos realmente estabelecer em nossa vida é esse compromisso com Deus, né, de viver a lei do dízimo.
e todas as outras coisas elas vão ser acrescentadas em nossas vidas, né? Sobre esse guia de finanças da família, né? O Elder Spencer W. Kimball, ele vai endossar aquilo que o Elder Austin do Coro dos Austin J. Austin do Coro dos Dois Apóstolos falou sobre alguns pontos, os 12 pontos, os 12 pontos importantes da questão financeira. O Elder Spencer W. Kimball, ele diz assim: com respeito às finanças da família e no lar, toda família deve ter um orçamento. Ora, jamais não nos passaria pela cabeça ficar um dia sequer sem orçamento nesta igreja ou em nosso negócio. Temos que saber aproximadamente o que podemos receber e, sem dúvida, precisamos saber o que iremos gastar. É uma das metas da igreja é fazer com que as autoridades gerais cuidem atentamente dessas coisas e que não gastemos mais do que temos, né? Pode passar aqui, Anderson? Pode passar mais um slide? Obrigado. Então, o primeiro ponto que o Elder Austin, né, do Coro dos Doze Apóstolos, né, ele falou sobre os 12 pontos, mas o primeiro ponto foi esse: pague um dízimo honesto, né? Uh, Deixa eu ver aqui. Mai, você pode ler para nós aí, Mai? Uh, Pode ler essa citação do Elder Austin, essa declaração dele. Abaixa o volume da. Pague o dízimo honesto. O primeiro passo para a boa administração financeira de um lar é o pagamento de um dízimo honesto. Se nosso dízimo e as ofertas de jejum forem as primeiras obrigações que cumprimos após o recebimento de cada salário nosso, comprometimento com essa importante princípio do Evangelho será fortalecida e haverá menos chance de uma má administração nas finanças. O pagamento do dízimo ao Pai, que não nos vem cobrar a cada mês. Peraí, rapidinho. Nós e nossos filhos aprenderão a ser mais honestos com aqueles que estão fisicamente mais perto de nós. Pronto. Obrigado, Mai. Então, o primeiro passo, né? O primeiro ponto que ele declarou aqui: pague seu dízimo de uma maneira honesta, né? Eu já contei aqui algumas experiências que eu tive, e eu tenho certeza que muitos de vocês têm experiência em relação ao viver a lei do dízimo, né? Então, o primeiro passo para você conseguir fazer e cumprir, né, com as finanças, né, administrar as suas finanças de maneira correta, né, é pagar o dízimo, né? Pagar o dízimo primeiramente, tá certo? Pode passar de novo, pode passar mais um aí, Anderson. Aprenda a gerenciar o dinheiro antes que ele governe sua vida. Olha, Emily, pode ler para a gente, Emily? Posso. Só um minuto. Pera aí, rapidinho. Ai. Perguntar-se. Será que meu futuro marido sabe administrar seu dinheiro? Ele sabe viver com o que ganha? Essas perguntas são mais importantes do que: será que ele ganha bastante? A segurança financeira não depende de quanto ganhamos, mas sim de quanto gastamos. Todos os casais devem constantemente desenvolver novas posturas e formas de lidar com o dinheiro. Afinal, o companheirismo deve ser completo e eterno. A administração das finanças da família
deve ser conduzida em conjunto pelo marido e a mulher, com franqueza e confiança. O controle do dinheiro exercido por um dos cônjuges como fonte de poder e autoridade provoca desigualdades indesejadas no casamento. Por outro lado, o companheiro que se omite e se exclui da administração das finanças da família estará abdicando de uma responsabilidade que lhe compete. Perfeito. Aqui, vocês gostam aqui no nosso grupo de estudo aqui, vocês gostam de guardar ou vocês gostam de gastar? Os dois. Tá certo. É verdade. A gente só precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes, né, a gente diz assim, poxa, eu vou entrar num trabalho e esse trabalho eu vou ganhar mais. Aí, pronto, eu vou entrar no outro trabalho e eu vou ganhar mais que esse trabalho. Mas vai fazer diferença se a gente não administrar de maneira correta o nosso dinheiro em relação a isso? Ou seja, a pergunta não é: será que meu futuro marido sabe administrar seu dinheiro? Ele sabe como, meu marido ou minha esposa, ou ele sabe viver com o que ganha? Será que nós sabemos viver com o que ganha? Então, essas perguntas são mais importantes do que será que ele ganha bastante, né? Então, não é a quantidade de dinheiro que nós ganhamos, mas sim a maneira como nós administramos esse dinheiro que ganhamos, né? E precisamos saber também que essas finanças, né, essa administração, ela não é feita por um só da família, né? No caso, se você for uma pessoa individual, beleza, você pode fazer administrar seu dinheiro, né, individualmente, mas se você tem um companheiro, né, se você é casado, né, tem seu companheiro, vocês têm que, nenhum dos dois deve é, se ausentar disso, né? Os dois, né, têm a responsabilidade de administrar da maneira correta. Por quê? Por que tem que ser os dois? Por que vocês acham que tem que ser os dois? Porque também a gente precisa gastar, ou seja, é, seria importante ganhar bastante e administrar também, mas não adianta ganhar bastante e gastar mais do que se ganha, né? Porque aí não temos um resultado, né, que nós desejamos, né? Então, não, às vezes não importa quanto ganhamos, mas sim como administramos esse dinheiro, tá certo? Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Ou tem alguma colocação, né, do que nós estamos conversando sobre gerenciar o dinheiro antes que ele governe sua vida? Ou alguém tem alguma experiência para contar em relação a isso? Como Eu tenho uma experiência. pode falar? Assim que eu comecei a trabalhar, né, eu não tava guardando o meu dinheiro, assim, para casa de, o fundo de emergência, né? Aí eu falei pro Certo. meu pai, caramba, pai, um salário é muito pouco para tudo que eu tenho que comprar, tudo que eu tenho que gastar. Eu acho que eu tinha que ganhar mais. Aí que nem o senhor disse, ele falou para mim, será que é muito pouco ou será que tu tá gastando demais? Se tu tivesse um trabalho com que a remuneração seria maior, né? Com certeza ia Uhum. faltar do mesmo jeito, que tu ia ver que o teu salário era maior e tu ia gastar ainda mais. Depois que ele me disse isso, eu fiquei assim, caramba, né? Aí eu comecei como o dinheiro era só pra mim, né? Metade do meu salário eu guardo e metade do salário eu pago minhas contas e essas coisas agora. Muito bem, parabéns. É isso mesmo, né? Aí você já está começando a administrar o seu dinheiro para que você possa ter um fundo de reserva, né? Para quando vir algo que seja realmente necessário, né? Não seja somente um desejo seu, mas algo que seja necessário para você e para a família, você possa usar, né? E uma coisa importante é isso, né? É uma responsabilidade que compete você individualmente e quando casado, ao casal, e não somente a um,
membro da família, né? Tem que ser aos dois. Ninguém pode se ausentar disso, tá certo? Pode passar aí, Anderson. Obrigado, Emily. Pode passar mais um slide. Aí vem a questão, né, Emily? Todos aqui. Aí vem aquela questão de desenvolver disciplina e autocontrole em questões de dinheiro, né? Aí que entra essa questão aí, né? Da gente realmente pensar, né, sobre o dinheiro que nós recebemos, né, e sobre o que eu posso usar e o que eu posso deixar de reserva, né, e o que eu passo a ter essa disciplina e o controle nessa questão, né? Então, às vezes é mais importante aprender a disciplina e autocontrole nas questões financeiras do que fazer um curso de contabilidade. Os casais mais novos devem entender que de início, não poderão manter o mesmo padrão de vida e de gastos que tinham na casa de seus pais, né? E também nem se pode cobrar isso do cônjuge, né? Porque vocês estão iniciando uma nova vida ali, né? Com poucos recursos inicialmente, né? Que precisa ser administrado para que vocês possam manter, né? O início de vida, né? Familiar e para que realmente vocês possam, né, de uma certa forma, não ter conflitos por conta da questão financeira, que é uma das questões que é muito preocupante em relação a um relacionamento, né? É a questão financeira. Precisamos tomar cuidado com isso. É por isso que esse curso, né, esse curso, né, ele é nos dado aqui nesse, né, esse curso de finanças é nos dado para que a gente possa compreender e possa realmente estar preparado para não cair e algumas questões que talvez pode, de uma certa forma, prejudicar-nos pessoalmente ou familiar. Então, uma pessoa casada demonstra a maturidade genuína quando coloca as necessidades do seu cônjuge e de sua família antes do seu impulso de por compras. Quando é que isso acontece, né? Quando é que isso acontece? Tem algumas, às vezes, né? Por exemplo, eu já deixei de comprar alguma coisa que eu, para mim, pessoal, particularmente, né? Uma coisa que talvez eu quisesse, né? Mas por questões familiares, né? Eu pude deixar aquele meu impulso de compras para poder atender às questões da família, porque naquele momento aquilo não era uma coisa necessária para mim, aquilo era somente um desejo que eu queria, era um desejo, né? Mas a necessidade familiar para mim foi mais importante. Então a gente precisa ter, né, impulso para controlar, né, para ter essa disciplina, né, de usar da maneira que a gente pode demonstrar essa preocupação, não somente com cada um, mas posso ter uma preocupação com o grupo. É mesmo que você tem uma panela de comida, você tem 3 pratos de comida, falta mais 2 pessoas comer, e aí você vai lá e come os 3 pratos de comida. E aí ficou 2 pessoas sem comer. Tá entendendo? Então, assim, é isso que nós temos que ter aquela preocupação e com o outro, né? Mas também ter a disciplina, né? O autocontrole sobre essa questão do dinheiro. É uma coisa também que eu preciso melhorar bastante também, sobre ter o autocontrole, a questão do dinheiro. Minha esposa diz que eu gasto um pouquinho, certo? Mas eu estou cuidando disso também, né? Sempre cuidei disso para que não pudesse afetar a família ou eu individualmente. Então, aqui, antes de seu impulso por compra, os dons da administração financeira devem ser aprendidos conjunto e continuamente, em um espírito de cooperação e amor, como eu falei aqui agora. O marido disse certa vez, aborrecido: Acho que o dinheiro fala na vida, mas quando cai nas mãos da minha mulher, a única coisa que ela diz é adeus. Para o marido que diz que sua mulher é a pior administradora do dinheiro do mundo, eu diria:
olhe para o espelho e conheça o pior professor do mundo, né? Então, aqui é uma questão, né, que realmente a gente não, assim, precisamos ajudar um ao outro, né? Ajudar um ao outro nessa questão de ter a disciplina, de ter o autocontrole. Ó, amor, eu acho que agora esse aqui não é necessário a gente comprar, a gente pode comprar em outro momento, né? Ou eu lembro de uma história que o presidente Hinckley ele falou sobre uma família, né? E um dos filhos e a esposa, e, e todo ano ele resolveu, no ano seguinte, trocar de carro por um carro mais novo e mais potente e mais caro, né? E a esposa, ao ele chegar em casa com o carro, ela perguntou assim: quanto foi esse carro? Ele disse: foi tanto mais caro que o outro, né? Tem mais coisas. E ela olhou para ele e disse assim mesmo: poxa, aquele outro carro, ele me levava para o supermercado, me levava para os lugares que eu queria ir, né? E com o dinheiro que a gente gastou com esse outro, a gente poderia ajudar outras pessoas que realmente precisam mais do que a gente, né? E ele ponderou sobre isso, né? Ele ponderou muito. E aí ele no próximo ano ele comprou um carro mais barato, né? Um carro mais barato. E aí ele pôde ter a oportunidade de ajudar as pessoas, né? As outras pessoas que eram necessitadas e precisavam de ajuda. Então, como eu falei no início da aula, às vezes a gente pensa que é nossa responsabilidade também, né? Além de ter esses recursos, e realmente, de fato, nós vamos prestar conta com o Senhor de todos os recursos que nós recebemos, né? E como nós fazemos uso para abençoar a nossa vida, a vida da nossa família e também a vida dos outros, né? Com o recurso que nós ganhamos, né? Nós tivermos também, não dar aquilo que sobra para as pessoas, mas assim, de poder, não, eu consegui um dinheiro, né? Eu tenho um recurso, realmente não é o que está sobrando, é o que eu vou poder ajudar, eu quero ajudar, né? Então, isso aí é uma forma de você se tornar uma pessoa menos egoísta, menos orgulhosa, mas mais caridosa, mais bondosa, né? E é um sentimento de, de cooperação, né? É um sentimento de consagração, né? De poder ajudar todos ali, tá certo? Então, é uma coisa que cada um de nós precisamos desenvolver, é disciplina, é autocontrole em relação à questão do dinheiro, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente não pode deixar com que o dinheiro ele governe a nossa vida, e sim nós precisamos governar ele, tá certo? Pode pular aí, Anderson. Eu falei pular, né? Não é para te pular, não, é para te passar o slide. Então, aqui, deixa eu pedir aqui para a Brenda. Pode ler, Brenda, para nós aí, Brenda, sobre a questão de fazer um orçamento. Toda família precisa saber com antecedência de quanto dinheiro disporá a cada mês e quanto deverá ser gasto em cada item do orçamento familiar. Com exceção da compra da casa própria, o pagamento dos estudos e outros investimentos essenciais, evite as dívidas e todos os seus encargos financeiros subsequentes. Pague os bens de consumo duráveis e os gastos de viagens à vista. Evite comprar a prazo e tome cuidado ao usar cartões de crédito. Eles se prestam principalmente para sua conveniência e identificação, e não devem ser usados de forma despreocupada ou desatenta. O uso de vários cartões de crédito aumenta consideravelmente o risco de contrair dívidas em excesso. Compre produtos usados até que tenha economizado bastante para adquirir bens novos e de qualidade. A compra de mercadoria de baixa qualidade quase sempre acaba saindo bem cara no final. Economize e invista uma porcentagem específica de sua renda. Os fundos de poupança disponíveis para emergências devem ser o suficiente para cobrir pelo menos 3 meses de despesas essenciais da família.
Todas as famílias SUD devem ser honestas e pontuais em suas declarações de renda. Perfeito. Obrigado, Brenda. De que maneira um orçamento ele é importante em nossas vidas, Brenda? Porque o orçamento vai nos ajudar a controlar os nossos gastos. A gente vai saber para onde nosso dinheiro está indo e para onde ele deve ir. Ok, bom, isso, isso mesmo, né? Eu fico pensando sobre essa questão de orçamentos, né? Que é uma coisa essencial em nossa vida, né? Tem uma coisa que você leu aqui a, sobre essa questão do orçamento, cadê? Sobre essas questões de ter uma relação, né? Vamos colocar na prioridade. Vamos lá, o dízimo, luz, água, educação, investimento, né? Pagamento de boleto e tudo mais. Então, assim, acho que a ordem é essa, o dízimo e vem as outras coisas seguintes, educação, estudo, investimentos, né? Dívidas, encargos. E ele diz uma coisa aqui que a gente deve se preocupar. Às vezes a gente nem se preocupa em relação aos cartões de crédito, né? E é uma coisa que eu vou ficar muito mais atento também, né? A gente pode pensar, não, poxa, eu vou comprar aqui no cartão de crédito, né? Vai ficar tudo bem, eu vou conseguir passar 30 dias. E às vezes a gente não quando a gente começa a comprar no cartão de crédito, né? Parece que é uma bola de neve, que todo mês tu paga um e depois no mês seguinte já tem que comprar novamente e com uma quantidade quase a mesma. Então você precisa ficar atento a isso. E quando você não paga no prazo, né, no dia correto, né, se você paga com atraso, né, aí você paga uns juros que às vezes a gente pensa, não vai fazer diferença. Mas às vezes é um juro de R$ 80, de R$ 90, R$ 100, né, que você poderia comprar outra coisa, né? Então os profetas da igreja, eles falam para a gente, se a gente puder comprar as coisas, né, de uma maneira, como a Emily falou naquela hora, pegar uma parte do seu salário e guardar e para usar para as emergências, ela vai ser muito mais importante que você usar o cartão de crédito, pagar em atraso e ainda pagar com dívida, ao invés você de você guardar os 100, você vai gastar aquilo que você comprou, ainda vai perder mais 100, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões do cartão de crédito, né? Que realmente elas podem nos prejudicar financeiramente e causando, né, uma dívida assim, nos tornando escravo da dívida, né? É uma coisa que a gente nunca vai conseguir pagar. Eu vou contar assim uma experiência aqui em relação a sobre bancos, né? Por exemplo, o banco um dia desse me ofereceu aqui um empréstimo, né? Eu vou emprestar para você R$ 5.000, vamos dizer assim. Tava lá, vou estar dando um exemplo aqui, tá? Mas ele me ofereceu um dinheiro, R$ 5.000, tá certo. Aí eu fiquei, e naquele momento, poxa, eu vou poder, se eu usar esse dinheiro, talvez para fazer alguma coisa, né? Talvez era um desejo meu, não era uma necessidade, era um desejo de fazer algo, mas eu ia usar um dinheiro por um desejo. Então ele pode esperar, esse dinheiro pode esperar para que eu possa juntar para realizar aquilo que eu preciso fazer futuramente, ao invés de ter o desejo e querer que aquilo seja feito. Tipo assim, e aí eu vou emprestar um dinheiro, vamos dizer, eu empresto R$ 5.000. Aí eu fui fazer os cálculos, né? E em 36 meses, eu vou pagar quase o triplo. Eu emprestei 5.000 e vou pagar 16.000. R$ 16.000. Agora imagina, né? Então a gente precisa ficar atento e tomar cuidado com essas ofertas, né? Que assim, ao invés de você, como diz, tirar você do sufoco, vai deixar você mais sufocado ainda com tantas dívidas. Então os profetas da igreja, eles têm nos ensinado que nós precisamos estar livres de dívidas, desses tipos de dívidas. Eu gostaria de ler uma citação aqui do Elder, ah,
ele disse o seguinte a respeito disso. Eu achei muito interessante. Ele disse assim, Alder Herbert Grant, ele ensinou: se existe algo capaz de levar a paz e alegria ao coração humano e à família, é viver de acordo com as nossas posses. E se existe algo difícil de enfrentar, desanimador e desencorajador, é ter dívidas e obrigações que não sejamos capazes de saldar. Né? Então, assim, é triste, né? Quando nós é, adquirimos muitas dívidas e o sentimento que nós temos ao não conseguir saldar as dívidas é de sofrimento, né, e de servidão, né, e de tristeza, né, de não poder conseguir saldar as dívidas, né? Então a gente precisa, né, é por isso que nós precisamos fazer um orçamento antecipado para ver se algumas coisas que são necessidades ou se são desejos nossos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se dá para entrar no orçamento esse mês ou se vai dar para entrar no próximo mês. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então a gente precisa fazer um orçamento para poder administrar esse dinheirinho que nós temos de maneira correta e sem adquirir dívidas, tá certo? Pode passar aí mais um slide aí, Anderson. Ah, deixa eu ver aqui. Ensine desde cedo a importância do trabalho e do dinheiro aos membros da família. Aí tem aquela questão lá de Adão, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão. É um conselho atual também. É fundamental o bem-estar pessoal. Uma das melhores coisas que os pais podem fazer pelos filhos é ensinar a trabalhar. Muito já se disse ao longo dos anos a respeito dos filhos, mesadas, e as opiniões são as mais diversas. Eu sou da velha guarda. Acho que os filhos devem merecer seu dinheiro executando tarefas e serviços adequados. Algumas recompensas e dinheiros podem ser adicionados ao esforço na escola ou cumprimento em outras metas importantes. Eu acho triste uma criança que cresça em um lar em que costume acreditar que o dinheiro brota em uma árvore toda semana ou todo mês, né? Então, a gente precisa ensinar desde cedo a importância do trabalho, né, aos membros da família, ao filho, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho legal, talvez de incentivar um filho sobre uma questão, tem algumas coisas que a gente como filho ou como pessoa, a gente temos que ter alguns princípios, né, atributos de realmente de fazer algumas coisas voluntariamente, né, tipo de ajudar em casa e tudo mais, né? Mas uma das coisas que eu vi um pai falar uma vez, né, sobre a educação, que ele daria ao filho 5 centavos por folha lida de um livro, né? Então, os filhos, é uma forma de incentivar o estudo e a leitura, né? Então, assim, você leu o livro de tantas folhas. Quantas folhas foi? 200. 200 vezes 5 centavos, né? E aí ele dava uma recompensa pelo livro lido. Vocês já tiveram alguma experiência assim, no caso de vocês, ou alguma coisa que os pais de vocês fizeram para incentivar vocês a desde cedo sobre a importância do trabalho, né, e de saber sobre essa questão do suor do teu rosto comerás o pão? Vocês já tiveram alguma? Vocês estão ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Anderson? Anderson? Sim, sim, estamos ouvindo. Ok. Porque alguém falou que está sem áudio, uma coisa assim. Não. Falaram alguma coisa? Não, acho que não. Hum, Então tá. Vamos lá? Pode passar mais um slide para a gente concluir a aula, Anderson.
Aí aquela ensine seus filhos a usar o dinheiro de acordo com sua capacidade de compreensão, né? É aquilo que eu já havia falado sobre ensinar os filhos, né, sobre a importância de administrar ter a sua própria experiência pessoais, né, e a sua responsabilidade nas decisões que venham a afetar suas próprias finanças, né, e as consequências do gasto insensatos, né, e fala sobre economizar dinheiro, na frase no sentido de um pai para um filho, poupe dinheiro em sua missão, bicicleta ou qualquer outra coisa. Então, ele precisa aprender esses princípios também desde cedo, de poder administrar seu dinheiro, para que futuramente realmente ele possa administrar de maneira para a sua família também. Pode passar mais um antes. Aí fala que uma das coisas importantes, às vezes, que a casa própria ela é um investimento, ela não é uma despesa. Então, a gente precisa focar nisso, né, também, ter como objetivo e meta, né, ter a casa própria, né, como ele diz aí, não é uma despesa que você vai ter, mas é um investimento. Mas compre o tipo de casa que a sua renda permita. Melhore e embeleze enquanto nela habita, para que vendê-la possa causar o seu valor líquido mais valorização e o seu capital na aquisição de outras casas mais adequadas às necessidades de sua família. Pode passar antes. Então, essa aqui, a casa, ela é um investimento, não uma despesa. Aí, sobre a questão de se guardar o dinheiro, de ter esse programa de armazenamento, preparação para emergência, né? Que a gente já conversamos, já falamos sobre isso. Pode passar mais de manhã, Anderson? A gente já está meio correndo aqui. Então, algumas questões sobre finanças, né? A Emily, pode ler para nós? Posso. O, e- o egoísmo e outros pecados são responsáveis pela. O apóstolo Paulo sabia a resposta para esses problemas. Ele disse aos homens que amassem sua esposa e às mulheres que amassem seu marido, para que duas pessoas trabalhassem juntas para que seu casamento dê certo. Elas precisam criar um orçamento cuidadosamente planejado, feito tanto pelo marido quanto pela mulher, e depois seguirem esse orçamento com todo o cuidado. Exatamente. E eu sou uma testemunha aqui, vocês também, né? E de vocês também, da experiência de vocês também, né? De que realmente a gente precisa realmente, de fato, né? Cuidar um do outro, amar um outro, e precisa trabalhar junto, né? Criar um orçamento cuidadoso, planejado, para conseguir as coisas a cada passo, né? Eu fico olhando, né, para esses 23 anos para trás, né, e eu visto como o nosso planejamento, esse planejamento que nós tivemos, cuidadoso, o quanto ele fez diferença na nossa vida, né? Na vida da minha esposa e de meus filhos, né? O quanto a gente olha assim e o quanto se sente realizado, né, pelas coisas que aconteceram, né, pelas coisas que, de uma certa maneira, você adquiriu e também pela, pela maneira do recurso que você também teve e pela maneira de como você ajudou as pessoas com o recurso que você ganha também. Não somente a ter o recurso para realizar, né, a dar o conforto e as coisas necessárias para você e para sua família, mas também importante o quanto o recurso também pode ajudar outras pessoas, o recurso que você tem, ajudar outras pessoas também, tá certo? Ah, pode passar mais um aí, Anderson? O presidente Gordon Ben Hinckley, ele disse o seguinte: para satisfazer nosso desejo de contrairmos dívidas, para satisfazer nosso desejo de contrairmos dívidas, dissipamos nosso recurso, pagando juros muito altos e nos tornamos escravos, trabalhando para saldar essas dívidas. Recomendo que desenvolva a virtude da economia
e da industriosidade e trabalho e economia que tornam a família independente. E falou sobre essa questão das dívidas, né? A gente poder evitar as dívidas, né? E poder realmente trabalhar para saldar as dívidas que temos ainda. Pode passar, Adson. Tem mais uma aí? O James E. Faust pedi para aqui para Mai. Mai, tu tá aqui, Mai? Pode ler para a gente essa última aqui? Essa última citação do presidente James E. Faust? Senhor Dedinho Fausto, é importante aprender a distinguir entre querer e precisar. Vamos anotar aqui rapidinho. Fugir à filosofia do que sempre e agora. Pague depois e adotar o hábito de sofrer agora e compre mais tarde. Exigir o autônomo. Que está muito pequeno para mim ler só um instantinho. Tá ok. Vou aumentar um Ser pouquinho. proprietário de uma casa livre de ônus é de uma importante meta de viver e presidente. A casa Previdente. livre de hipoteca ou totalmente paga não pode ser executada. Independência significa muitas coisas. Significa estar livre de dívidas pessoais, juntos e encargos financeiros cobrados no mundo inteiro. Perfeito. Obrigado, Mai. Obrigado mesmo. Então, a gente precisa aprender em questão de finanças, né? É aquilo que eu estava falando desde o início, sobre essa questão de querer e precisar, né? Diz aí uma coisa que vocês querem, mas será que isso que vocês querem, vocês precisam naquele momento? Será que eu vou gastar talvez uma reserva que eu tenho por uma coisa ou um desejo de querer uma coisa? Será que eu estou precisando disso nesse momento? Será que é preciso disso? Será que é necessário? Então, a gente precisa fazer uma avaliação detalhada, né? Ao analisarmos essas questões das finanças, né? Se realmente é um desejo ou se eu estou precisando mesmo, né? Pode passar, acho que tem mais uma, eu acho, Anderson. Não. Tá. Pode voltar de novo aí, só para a penúltima. Eu gostaria só de poder concluir essa aula, e ela vai falar, é o de John J. Christensen, né? Ele falou sobre 4 pontos importantes, né? E nós precisamos tomar cuidado, né? E precisamos realmente, para que a gente possa estar preparados para dias difíceis, né? E também para que nós possamos ajudar os nossos filhos a, a entender um pouquinho sobre essa questão das finanças, do dinheiro, né? Do orçamento, né? Dessa organização, né? Ele falou sobre os 4 pontos. O primeiro ponto é o materialismo consome nossos pensamentos. É uma coisa que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. O materialismo ele consome nossos pensamentos. O dinheiro e as coisas materiais estão na nossa mente quase todas as pessoas, né? Ele diz: a grande pergunta do século é como posso ficar rico? Não há pergunta que ocupe mais espaço na mente e no coração das pessoas hoje em dia. Isso acontece em todos os níveis, todas as classes sociais. O dinheiro em si não é uma coisa ruim.
mas como Paulo ensinou em Timóteo, ele disse: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Existem pessoas ricas que fazem bom uso de suas propriedades, utilizando seu recurso para abençoar o próximo e edificar o reino de Deus. Para muitos, porém, a riqueza traz grande problema ao lidar com os materialismo que nos ameaça. Quatro sugestões que todos devemos levar em consideração. São quatro questões que nós devemos levar em consideração sobre a questão do dinheiro. Desejo não são necessidades. Entendeu? Como nós estamos falando desde o início, desejos não são necessidades. Em primeiro lugar, não devemos confundir o desejo com as necessidades, certo? Segundo ponto, não mimar os filhos. Será que eu fui mimado? Essa pergunta, será que eu fui mimado tanto em relação a essa questão? Por que mimar os filhos? Em segundo lugar, não devemos mimar nossos filhos, dando as coisas demais para eles. Atualmente, muitos filhos crescem com valores distorcidos, porque os pais os mimam demais, quer sejam ricos ou com a maioria de nós. Tenhamos menos posses. Pais muitas vezes procuram dar aos filhos quase tudo que desejam, privando-lhe das bênçãos de viver a expectativa. Então, eles precisam viver essa expectativa, né? Nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. E a outro ponto é viver modestamente e evitar dívidas. Nós podemos viver modestamente evitando as dívidas, né? Tendo um controle financeiro para que não chegue a esse ponto. Então, são quatro coisas, ou seja, a riqueza é o que você acumula, não o que você gasta, certo? Então, só um lembrete aqui do Elder Christensen, ele diz: primeiro, não confundir desejo com necessidade. Segundo, não mimar os nossos filhos. Terceiro, viver modestamente e evitar as dívidas. Quarto, ser generoso e ajudar as outras pessoas. Tá certo? Então, isso aqui, só para a gente concluir a nossa aula sobre a questão de finanças, né, que precisamos tomar cuidado e administrar o nosso dinheiro da maneira correta para que a gente possa realmente ser feliz dentro do nosso casamento e dentro de nossas possibilidades, né? Não fiquemos escravos da dívida e também isso é escravo da dívida e também é algo que a gente precisa administrar para que realmente possamos ter um casamento feliz, onde os dois trabalham junto para administrar a parte financeira e a sua família. Muito obrigado, gente, pelo tempo de vocês, tá certo? Eu agradeço e eu sei quanto é importante realmente a gente poder ponderar sobre essas coisas que nós, sobre todas as citações que nós lemos aqui, sobre a questão das finanças, né? Sobre a questão do dinheiro e do casamento. E essa aula que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado, Alex. Restou aqui só a Brenda com a gente. Porque acho que eu passei muito do tempo também. Brenda, pode fazer oração para nós? Brenda? Oi, peraí. Ah, tá, beleza. Obrigado, gente. Até mais. Até mais antes. Obrigado. Boa noite.